O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: Vou preparar um lugar para vós, e quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Nós estamos alegres pela eleição do Papa Leão XIV, e ele já está explicando por que é Leão XIV, né? Não foi inspirado, primeiramente, em Leão Magno, o primeiro Leão, Leão I, né? O grande Papa, doutor da Igreja, e nem no Beato Leão IX, que também é muito famoso, ou Leão III, que coroou Carlos Magno, mas sim, ele já explicou, né, já verbalizou, por conta de Leão XIII. E ele até disse por quê? Por causa da encíclica Rerum Novarum, das coisas novas, é uma das maiores encíclicas de todos os tempos, porque ela mostra qual que é o pensamento da igreja em relação à política e à economia, que são duas coisas que regem a vida humana. Somos seres sociais, por isso política. Somos homens, homo faber, homens de dons, de talentos, de trabalhos, por isso economia, né? Pilares da vida. Então a igreja não é nem marxista, e a igreja também não é capitalista. Então não adianta ficar levantando bandeira, né? Que a gente vê em época de eleição, querendo puxar bispo para um lado, padre para o outro. Leão XIII já disse isso no final do século XIX. E naquela época, o Papa Leão disse: falar sobre esse assunto era a mesma coisa de falar de gênero e de inteligência artificial nos dias de hoje, né? Então, nós estamos vendo aí uma luta de gênero, uma coisa assim, assombrosa. Nós estamos vendo também os perigos da inteligência artificial. Temos filhos, temos família, a igreja está nas mídias, né? O Padre Braulio está aqui na Santa Missa, gravando essa missa, esta homilia para vocês, dando a palavra de Deus. E o Papa Leão XIV, assim como Leão XIII, ele quer dar uma palavra da pessoa que tem mais autoridade no planeta. Padre Braulio, quem que é a pessoa que tem mais autoridade no planeta? O Papa. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Eu vou te dar as chaves do reino dos céus. Está lá em Mateus 16, versículo 18. E acabamos de ouvir no Evangelho o óbvio, Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, gente, olha o óbvio, hein? Vamos lá. Os pensadores, os filósofos, eles nos ajudam com poucas palavras a conhecer coisas profundas. Chesterton já dizia: vai chegar um tempo que nós vamos ter que provar para o mundo que a grama é verde.
E esse é o desafio do Papa Leão XIV, o Papa 267, sucessor de São Pedro. Qual que é o maior desafio do Papa e da Igreja e de todos nós católicos hoje? Provar o óbvio. Padre, qual que é o óbvio? Por favor, seja honesto. Me explique aqui qual religião que fala que Deus se fez carne, nasceu de uma virgem sem a concepção de um homem. Me diga qual religião que diz que esse Deus é ao mesmo tempo divino, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Tem duas naturezas. Me diga qual religião. Aqui do planeta Terra. Não sei se tem outro planeta. Tem gente que é outro planeta, mas eu vou falar aqui do planeta Terra. Me diga qual religião que esse fundador que nasceu de uma virgem sem a concepção humana, ele fundou uma igreja, ele escolheu 12 pessoas com nomes e enviou elas em missão em todo o mundo. Me diga. Me diga, qual fundador de religião que morreu numa cruz crucificado? Por favor, me diga. Pode mandar aí e-mail, carta, o que você quiser. Por favor, me diga. E qual fundador de religião que ressuscitou ao terceiro dia? Qual fundador de igreja que diz que antes que o mundo fosse, ele já era? Ou Jesus Cristo é louco, ou ele é Deus. Mas Jesus Cristo é Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado e não criado, consubstancial ao Pai. Por isso o Papa Leão XIV vai fazer uma visita em Nicéia, onde esse dogma foi proclamado há mais de 1.700 anos. Então, se nós temos um Deus tão perto, queridos, amados, o óbvio, nós estamos no óbvio. Jesus Cristo é Deus. Eu falava isso para mim quando eu era criança, eu ia na missa, criança pequenininho, tamanho dos filhos de vocês, pequenininho, 6, 7 anos, eu sempre falava, se Deus não fosse Jesus, eu não creria nele. Eu tinha isso comigo. Deus para mim tem que ter carne, tem que ter ossos, tem que ter coração. Eu, Braulio Silva de Alessandro, teria muita dificuldade de me relacionar com Deus só espírito. Eu teria muita dificuldade. Eu sou sanguíneo, italiano. Acho que eu teria muita dificuldade. Tem dia que eu estou rezando e falo, Jesus, queria abraçar o Senhor agora, hein? Aí eu vou lá, abraço Nossa Senhora aqui, olho para o crucifixo, mando beijo. Deus tem corpo, Deus tem carne. Isso é o óbvio. Agora, se os judeus ainda não acreditam nisso, rezemos por eles. Se os hindus ainda não acreditam nisso, rezemos por eles. Os budistas, os confucionistas, os espíritas, os testemunhos de Jeová, os mormons, seitas e etc. Rezemos por todas as pessoas desse mundo, de outras religiões, para que elas descubram o que para nós é o óbvio. Agora, amados, que isso esteja em dúvida entre bispos e padres e o povo de Deus, que Jesus Cristo é o único Salvador, aí é de desmaiar, né? Vai chegar o dia, diz Chesterton, que nós vamos ter que provar para o mundo que a grama é verde. Então, o Papa Leão XIV já está fazendo a trajetória do seu pontificado. Ele está partindo de Jesus Cristo. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Tu és Pedro. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mas antes Pedro disse, Jesus perguntou, e vós, quem dizeis que eu sou? O mundo, uns falam que é Elias, outros João Batista, um dos profetas que ressuscitou. Isso as pessoas dizem. Não, mas eu quero saber de vocês, meus escolhidos, meus apóstolos, meus bispos, cardeais, sacerdotes. Eu quero saber de vocês. E vocês, quem dizem que eu sou? E vós, quem dizeis que eu sou? Vós, meus escolhidos, vocês, sacerdotes de Deus, ministros ordenados, quem vocês dizem que eu sou? Pedro olha para Jesus, todo atrapalhado que ele era, né? Espalhafatoso com algumas coisas. Ele diz assim na lata,
como diz o ditado aqui no Brasil, na lata. Tu és o Christos, o Filho de Deus vivo. Nossa, que isso? Tu és o Messias, tu és... Só ele falou, tu és o verbo encarnado. Ele não falou ainda, porque ainda não tinha essa compreensão total, né? Mas bastou. Tu és o Christos, tu és o ungido do Pai, tu és o único, tu és Deus encarnado, tu és a verdade, o Filho de Deus vivo. E aí Jesus olha para ele e diz, feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e nem o sangue que te revelou isto, mas o meu Pai que está nos céus. A fé é um dom teologal, esta revelação, esta inteligência, essa sacada, esse insight é uma luz divina. Não é o esforço de Simão, não é o afeto de Simão, não é a inteligência dele, Simão, filho de Jonas. Não, é Deus, é a Trindade, é o Pai, é o Espírito Santo revelando naquele coitado de pescador atrapalhado, que Jesus Cristo é o único e verdadeiro Deus na terra e no universo. E que não existe salvação fora dele e da sua igreja. Amém? Se tivesse uma multidão aqui, amém, amém, amém. Mas às vezes isso não está muito claro na fileira dos católicos. E se isso não está claro entre nós, como é que vai ficar claro para o mundo? Papa Leão XIV já está sinalizando que precisa estar fundamentada a nossa fé. E aí vem o presente, né? O presente de Deus, não só para a igreja e para o mundo. E eu te declaro, eu que sou, aquele que sou, eu que criei o céu e a terra, eu que criei o homem e a mulher, eu que criei o tempo e o espaço, a vida e a eternidade, eu te declaro, tu és Pedro, Petrus, Kefas, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha eclésia, a minha igreja, a minha casa, a minha convocação de todos os povos, por isso a palavra católica, católicos, igreja católica, ou seja, para todas as nações. Salmo 71, versículo 11, as nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Esses dias, o Papa reuniu todo o corpo diplomático da igreja, porque a igreja ela tem contato, né? Ela tem contato diplomático com 184 países. Então, isso é diplomacia, isso é política, isso é um modo de se tratar formalmente, não com uma pessoa, mas com uma nação. Esse é o mandato. Padre, por que o senhor está dizendo isso para nós? O senhor está dando uma aulinha de eclesiologia? Não, o objetivo não é esse. O objetivo é a homilia mesmo. A homilia tem que chegar no coração das pessoas. Mas se a nossa fé em Jesus Cristo, ela está oscilando e abalada, toda a nossa vida estará oscilando e abalada. Aconteça o que acontecer conosco, queridos. Saúde, doença, alegria, dor, paz ou tempestade, Jesus Cristo é o mesmo de ontem, de hoje e de sempre. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo de ontem, de hoje e de sempre. E o amor que ele tem por nós é inalterável e eterno, diz o finalzinho da carta aos Efésios. Os últimos versículos, no capítulo 6, já para os últimos versículos, 14 para frente, São Paulo diz, o amor de Jesus Cristo por nós é inalterável e eterno. Papa Leão vai até Niceia, recordar para nós que estamos na igreja e para o mundo o evangelho de hoje. Só existe um caminho que leva ao Pai, Jesus Cristo. Só existe uma vida da graça nos homens, Jesus Cristo. Só existe uma só verdade,
Jesus Cristo. E a partir disso, o Papa vai ter também um desafio de provar que a grama é verde. Mas não é provar, a igreja não vive de provas, a igreja não vive de contestações, de argumentos, a igreja vive de fé. Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Chega a ser cômico a gente ver a cobertura das emissoras de televisão a respeito dos ensinamentos da igreja, né? Como se o Papa Leão XIV tivesse uma opinião a respeito do que é o homem e a mulher. Como se o Papa Leão XIV tivesse uma opinião a respeito das religiões, se todas as religiões salvam. Se o Papa Leão XIV tivesse alguma coisa, qual que é a opinião do Papa a respeito de ordenação de mulheres? Como se o Papa Leão XIV fosse responsável pela liturgia da igreja. Gente, o Papa Leão XIV é um Papa católico, eu sou um padre vigário, mudei de paróquia, viu? As pessoas que me acompanham no YouTube, o Padre Braulio ficou 6 anos e 9 meses na paróquia Santo Antônio de Várzea Grande, né? E uns 4 anos trabalhando na Capela São João Bosco, também da mesma paróquia, e Dom Mário, o meu arcebispo, né, junto com o conselho de presbíteros e também nossa conversa, ele viu que é melhor, o Espírito Santo também, a vontade de Deus, o padre assumir uma missão junto com o padre Wellington. O padre Wellington vai ser meu pároco em Cuiabá, na paróquia Medianeira de Todas as Graças, né? Então nós estamos aí despedindo do povo, fazendo as missas, assim, né? Como disse o padre Mauro, né? Não é missa de despedida. Despedida a gente faz quando a pessoa parte dessa terra para Deus. É missa de ação de graças, né? Então, a partir agora do dia 26, padre Wellington assume na missa lá de empossamento e vai ser apresentado também ao padre Braulio ali na paróquia Medianeira de Todas as Graças, rezando já pelo povo dessa paróquia, da nova paróquia que nós iremos, e rezando também pelo povo da paróquia Santo Antônio. É isso. Mas por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo isso porque a vontade de Deus, ela tem que prevalecer na nossa vida. E o Papa Leão XIV e todos os sucessores de Pedro não estão aí para fazer aquilo que está na cabeça deles, mas para fazer a vontade de Deus. Resumo da ópera, gente. Chegou esse tempo. O homem caiu num relativismo tão grande que hoje, para provar que Jesus Cristo é o único Deus verdadeiro, isso parece muito difícil. Para mostrar que homem é homem e só de um homem e de uma mulher pode vir um filhotinho, uma criança, parece que isso aí é crime. Olha o nível da cabeça, da inteligência, do espírito das pessoas. Para mostrar que Jesus chamou 12 homens naquele cenáculo e ordenou os sacerdotes para celebrar o santo sacrifício, parece que isso é a Terceira Guerra Mundial. Para dizer que uma liturgia que foi celebrada por 500 anos e santificou milhares de pessoas, milhões de pessoas, que isso é de Deus, é um patrimônio, que a gente precisa saber conviver bem com isso. Parece que também é guerra para todo lado. Então, gente, vamos pedir a Deus, nosso Senhor, pelo pontificado do Papa Leão XIV, e que os cardeais, os bispos, os padres, diáconos consagrados, que a gente seja instrumentos de Deus, né? Que na fraqueza de Simão, Deus constrói uma rocha indestrutível. Nós temos as nossas falhas, nós temos as nossas quedas, nós temos os nossos, como diz, momentos, né? Altos e baixos na vida. Olhando para o lado das pessoas, vejo que as pessoas estão muito fragilizadas emocionalmente. Nós estamos vendo um mundo de pessoas muito fragilizadas. Porque quando a gente não tem convicções firmes de fé,
quando a gente não tem uma vida mais alicerçada, sacramental, as tempestades dessa vida parece que vai nos destruir. Mas é nessas tempestades inesperadas, para aqueles que amam Jesus, que creem, ali a gente vai ver certinho que Jesus está presente na barquinha da nossa vida e no momento certo ele diz para a tempestade: cala-te, basta, cala-te. E aí vem uma grande calmaria. Mês de maio, mês de Nossa Senhora, vamos pedir a Nossa Senhora essa calmaria. Vamos pedir para que ela acalme os nossos corações, as nossas mentes, traga ali aos casais, né? Porque Nossa Senhora prometeu 4 graças para aqueles casais que rezarem o terço juntos. A primeira é que vai unir o coração deles para que eles não se separem literalmente, mas também não vai esfriando os corações. A segunda que vai proteger os filhos para não se perderem nessas confusões generalizadas, né? Se a confusão está na cabeça até de gente grande, quanto mais dos jovens, né, coitadinho, dos jovens, dos adolescentes. Se a confusão está na mente até de bispos e padres, como é que não vai estar na cabeça de jovenzinhos, adolescentes, né? Nossa Senhora prometeu que vai proteger as crianças, para não se perderem, as famílias. Nossa terceira promessa do cenáculo: Nossa Senhora vai cuidar de todas as nossas necessidades materiais, porque ela é boa mãe e pensa em tudo. E quarto, se vier perseguições, se vier o apocalipse, se vier o que vier, Nossa Senhora protegerá aqueles que são os seus consagrados com o seu manto materno. Sendo assim, nós só podemos ir para frente. O Papa disse que ele quer ser construtor de pontes. Pontes é levar a unidade. O brasão dele fala que ele veio um com Deus e um com os cristãos. E esse Papa, ele pega um contexto geopolítico, na minha opinião, o mais complexo da história moderna. É algo tremendo. E nós temos que estar com ele, rezando pelas suas intenções e para que Nossa Senhora o livre de seus inimigos visíveis e invisíveis, os de dentro e os de fora, para que ele seja essa ponte, construtor de pontes e levar a unidade dos cristãos, para que venha aquilo que Nossa Senhora prometeu em Fátima: por fim o meu coração imaculado triunfará e será concedido a este mundo um tempo de paz, um tempo de ordem, um tempo de clareza nas coisas, principalmente naquilo que concerne a divindade de Jesus, o gênero humano, a igreja na sua constituição hierárquica, a sua liturgia, e que Deus converta o coração de cada um de nós, padres e ministros de Deus, porque o mundo precisa de nós. Se a gente vai bem, cheio do Espírito Santo, o mundo vai bem. Se a gente está fraquejando, o mundo por si mesmo não tem força. Porque a Bíblia diz em 1 João capítulo 5, versículo 19, que o mundo por si mesmo, ele jaz sobre o poder do maligno. Jaz, ou seja, o maligno dominou esse mundo e acabou. A única coisa que vence o mundo é Jesus Cristo. Não é coisa, né? Jesus não é coisa. Mas o que vence o mundo é Jesus Cristo. João 16, 33. No mundo havereis de ter tribulações, lutas, batalhas, mas coragem, eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo, Jesus venceu o maligno, Jesus venceu o pecado. Então, se a gente tem união com ele na Santa Missa, principalmente na Eucaristia, ali nós estamos vencendo o mundo, o maligno e o pecado. E isso é uma grande alegria, isso é uma extraordinária notícia. Evangelium. Em Jesus Cristo somos mais que vencedores do mundo, do demônio e do pecado, porque são só esses 3 os nossos inimigos comuns.
O inimigo da humanidade inteira é o mundo, o demônio e o pecado. Quando eu digo mundo aqui, mundo na Bíblia significa aquela mentalidade secular, odierna, né? Que é antagonista de Deus, antagonista do Espírito Santo, da verdade. Isso que significa o mundo. Então a verdade vence o mundo. A humildade, o sofrimento vence Satanás. A graça e a misericórdia vence o pecado. Que coisa linda, que coisa maravilhosa, e que o mundo inteiro saiba disso, porque só a partir disso seremos felizes, livres, homens e mulheres de fé que caminham para a eternidade. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos, não se perturbe o vosso coração, tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Olha que bonito. Crer que Deus lá no céu, Jesus Cristo na terra, eu e o Pai somos um. Padre, e se eu morrer? Se eu morrer não, meu filho. Não é só você não. Eu também vou morrer um dia, e todos nós. Mas na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito, vou preparar um lugar para vós, e quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. Que alegria aqueles que morreram em Jesus, né? Imagina o condomínio que eles estão agora. Imagina os prados eternos, né? Por isso que São Paulo diz, em Filipenses 1:21, o meu viver é Cristo, o meu consumir é Cristo, mas o meu morrer é lucro. Então, gente, não vamos regatear, não vamos economizar. Sim, cuidar da saúde, cuidar da família, cuidar das finanças, da economia, saber o que está acontecendo no Brasil, no mundo, mas nós, católicos, vamos consumir a nossa vida em sacrifício a Deus. E Nossa Senhora cuidará desses 4 pontos fundamentais da família: a união do casal, a proteção dos filhos, as necessidades materiais e a proteção em todas as perseguições. E se for o fim dos tempos, o fim do mundo, apocalipse, não sei o quê, também ela vai estar lá guardando cada um de nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Coração imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória a mim.